Graça e paz, irmãos e irmãs. Deus abençoe você também, Tiago. É uma alegria para nós estarmos aqui nesta noite, conforme o reverendo Auri disse, uma noite especial. Porque todas as vezes que nós nos reunimos, nós marcamos esse encontro com Deus, é um encontro de celebração ao Senhor, é um encontro do povo de Deus com o povo, né? Um encontro de comunhão e um encontro também com o próprio Deus. Eu quero também mencionar que nesse encontro especial nós temos a grata alegria de saber que Deus proporcionou a essa igreja, a esse presbitério São Paulo, ordenar, né, o licenciado Kleber Coelho ao Ministério da Palavra e do Sacramento, e também por uma feliz providência de Deus, nós também teremos a oportunidade de investir e ordenar alguns oficiais aqui da nossa própria igreja, porque o período da eleição aconteceu recentemente. Então, uma noite muito feliz, uma noite muito grata a Deus por tudo que Ele tem feito. Quero convidar você nesta noite para lermos o texto da Palavra de Deus, no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, verso 57 ao verso de número 66. Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 57 ao verso de número 56. Mesmo assentados, por favor, acompanhem a leitura bíblica que nós faremos. Diz assim o texto: a Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho. Ouviram os seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela e participaram do seu regozijo. Sucedeu que, no 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. De modo nenhum, respondeu sua mãe. Pelo contrário, ele deve ser chamado João. Disseram-lhe: ninguém há na tua parentela que tenha este nome. E perguntaram por acenos ao seu pai, ao pai do menino, que nome que lhe desse. Então, pedindo ele uma tabuinha, escreveu: João é o seu nome. E todos se admiraram. Imediatamente, a boca se lhe abriu e, desimpedida a língua, falava louvando a Deus. Sucedeu que todos os vizinhos ficaram possuídos de temor e por toda a região montanhosa da Judéia foram divulgadas estas coisas. Todos os que ouviram guardavam-nas no coração, dizendo: que virá a ser, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós te damos graças, Senhor, por esta noite, e nós pedimos que o teu Espírito Santo ilumine a tua palavra e também a cada um de nós que a ouviremos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, além dessa data especial de ordenação de oficiais e também de ordenação ao ministério pastoral, ao ministério da palavra e dos sacramentos, nós estamos no 3º domingo do Advento. E essa data é muito importante para o calendário cristão. E nós teremos, portanto, a alegria da gente poder ouvir uma mensagem no qual, assim como Deus usou
para falar com os seus filhos no passado, falar conosco nesse momento especial, nesse momento que coincide com aquilo que Deus tem nos chamado para realizar nesta noite. Mas o que vem a ser o advento? O advento é um tempo de espera. O advento é um tempo de nós cultivarmos as nossas consciências sobre os atos de Deus na nossa vida, os atos de Deus na história, os atos de Deus no passado, no presente e no futuro. Essa igreja, de maneira particular nessa noite, pode celebrar os atos de Deus na história daqueles que Deus chamou para o ministério. Alguns desses estão aqui desde a sua infância, talvez nasceram, como se diz popularmente, na igreja, ou nasceram enquanto seus pais já serviam neste lugar. E Deus encarregou de, na história pessoal, na história dessa família, permitir que eles crescessem, que eles se desenvolvessem e chegassem à liderança nessa igreja por meio da escolha dos irmãos. Ao mesmo tempo, na pessoa do Kleber, Deus permitiu não somente que ele chegasse à liderança como oficial, mas hoje chegasse a esse momento em que ele será, na presença do presbitério, ordenado. O advento é esse tempo, então, de expectativa e de celebração. Cristo veio, mas nem todas as coisas foram completadas. E porque todas as coisas ainda não foram completadas, a semelhança das famílias do povo de Israel, que aguardavam o Messias, e enquanto aguardavam pelo Messias, o Senhor os visitava com a sua graça, o Senhor os chamava para fazer parte do seu plano redentivo. A semelhança dessas famílias do povo de Israel, nós como igreja também somos chamados a participar desse plano redentivo de Deus na história, aguardando a segunda vinda do Senhor, levando palavras de fé, palavras de esperança e palavras de boas novas de salvação. Nós estamos vivendo um ano difícil, sem dúvida, um ano de perdas para muitas famílias, para milhares de famílias, por que não dizer no mundo. E enquanto há 2 ou 3 semanas atrás eu me gabava do meu pai ser uma pessoa super saudável, que nunca tinha tido uma internação, em 15 dias ele teve 2 internações e o Senhor o levou. E assim a gente começa a experimentar esse momento da vida como um momento de dor, não a dor dos outros, mas a dor que Deus permite que cada um de nós passemos, a dor que cada um vivencia de uma maneira diferente. Esse ano difícil, queridos, é um ano de oportunidade para que a gente anuncie palavras de esperança e o evangelho da salvação no tempo que nós vivemos. Nós vivemos, queridos, essa expectativa da segunda vinda. E nós só podemos viver não somente esse tempo, mas os tempos que Deus nos permitir, somente pela graça do Senhor. E o tema do sermão nessa noite, que eu gostaria de partilhar com vocês, é a graça que chama e conduz. A graça que chama e conduz. E nós destacaremos no nosso texto a figura de João, a figura daquele que está para nascer, a figura daquele que viria à existência por graça e vontade de Deus. E talvez você tenha ouvido pela primeira vez essa palavra graça. Graça que chama e conduz. O que vem a ser a palavra graça? A palavra graça, ela aparece na Bíblia em muitos contextos e de maneiras muito diferentes. Então, portanto, a gente precisa olhar para essa palavra, apesar do seu significado mais amplo, de maneira concisa e simples, como o favor de Deus. Aquele favor de Deus em que você e eu não fizemos nada para recebê-lo.
No Antigo Testamento, a palavra graça aparece como uma ação de Deus em via única. É quando Deus decide ser gracioso com um povo, é quando Deus decide ser gracioso com uma pessoa, é quando Deus decide agir de maneira favorável, independentemente da vontade deste povo, desta pessoa ou da situação do momento. Interessante, queridos, que o nome João significa que Deus é gracioso. Algumas pessoas preferem traduzir o nome de João como agraciado por Deus. E nesse sentido, queridos, aqueles que foram chamados para servir ao Senhor, seja no ministério ordenado ou não ordenado, especialmente aqueles no ministério ordenado, e que serão investidos e ordenados nessa noite, foram agraciados por Deus. E é nesse sentido que a gente pode olhar para a história de João e se perceber como pessoas nas quais Deus chamou e conduz a nossa vida e a nossa história. Eu quero compartilhar com vocês nessa noite apenas 2 aspectos da graça que chama pessoas à existência e que as conduz segundo essa mesma graça. E o primeiro aspecto é: a graça de Deus chamou João em uma família. Vejam aí o verso 57 da leitura que nós fizemos nessa noite. O verso diz que cumpriu-se o tempo de Isabel dar à luz e teve um filho. A chegada de um filho a uma família é cercada por sentimentos que podem ser contraditórios. Se esse filho foi desejado, se esse filho foi amado, se esse filho foi esperado, ele pode ser motivo de muita alegria, de muitas festas, de muitas preparações. Mas seria ingênuo da nossa parte imaginar que todas as famílias, em todas as culturas e em todos os lugares, têm a mesma experiência de, no nascimento de um filho, o recebê-lo como um filho esperado, como um filho aguardado e às vezes amado. Nós podemos pensar em contextos nos quais a chegada de um filho pode trazer uma expectativa de sofrimento, uma expectativa de dor e talvez, por que não dizer, uma expectativa de uma separação, uma situação em que o pai ou a mãe não sabe como essa criança irá sobreviver. Mas no contexto do texto que a gente leu nessa noite, no capítulo 1 de Lucas, no verso 3, Lucas apresenta essa família como uma família que desejou esse filho, que aguardou por esse filho. E é interessante que essa família é apresentada para nós como uma família sacerdotal. Zacarias era um sacerdote. Isabel, sua esposa, também de uma linhagem de sacerdotes. Uma das filhas de Arão. E o comentarista Lawrence Richard, ele faz a seguinte distinção. Ele diz que naquela época havia uma classe de sacerdote aristocrática, era aquela que basicamente cuidava das questões administrativas do sacerdócio, e uma ordem sacerdotal chamada aquela comum, aquela que servia no templo. A ordem aristocrática, ela dominava os ofícios, a hierarquia, controlava as finanças e os rituais do templo. Já os sacerdotes da ordem, eles moravam fora de Jerusalém. Eles nem moravam no templo, e a tarefa deles era oficiar os sacrifícios e nas cerimônias que ocorriam diariamente no templo. Zacarias era esse, um sacerdote da ordem. E como viviam Zacarias e sua esposa?
o texto nos responde no verso 4. Ele diz que esse casal era um casal justo diante de Deus. Era um casal que amava o Senhor, que andava com Deus. Era um casal que se dedicava e servia a Deus com integridade de coração. Mas vejam só, além desse aspecto da vida de relacionamento com Deus, este casal, eles eram estéreis. Eles já haviam passado da fase reprodutiva e não tinham filhos, né? E na cultura judaica, a chegada de um filho representava o favor de Deus, representava a bênção de Deus sobre uma família. A ausência de filhos, por sua vez, também era notada de maneira preconceituosa, também era notada de uma maneira jocosa. Então, todas as pessoas de uma vizinhança sabiam quando uma mulher não podia ter filhos. E a situação, de fato, era difícil, especialmente para a mulher. Porque vamos lembrar que naquela época não era possível comprovar se o problema era do homem, né? Não era possível comprovar. Então, de cara já se saía com a afirmação de que a mulher era estéril. E ela, normalmente, podia ser até desprezada no casamento por causa da sua infertilidade. No entanto, queridos, o texto também diz para nós que havia um desejo de Zacarias e Isabel de ter um filho. E em um dos turnos, diz o contexto do nosso texto aqui, em Lucas, no capítulo 1, né, a gente pode ver aqui a partir do verso de número 8, Zacarias está exercendo diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, e ali ele recebe a visita de um anjo. Um anjo lhe aparece e lhe diz: olha, Zacarias, o Senhor ouviu a tua oração foi ouvida, tua mulher te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. O anjo disse mais: o filho trará grande alegria. O filho, ele trará grande alegria não somente para você, mas para toda a comunidade. Ele trará grande alegria para a vizinhança. Todas as pessoas que te conhecem ficarão extremamente felizes. Elas celebrarão a chegada desse menino. O Espírito do Senhor, disse ainda o anjo, o encherá ainda no ventre da sua mãe. Indicando que João era alguém dentro do plano de Deus que estava sendo preparado. Assim como o apóstolo Paulo nos diz que a nossa salvação, o nosso chamado, a nossa escolha foi preparada por Deus antes da fundação do mundo. Então, Zacarias pergunta ao anjo, quase que num tom de incredulidade: mas como saberei isto? Eu e a minha mulher somos avançados em idade. A partir daquele momento, Zacarias ficou mudo, e até o dia do nascimento do seu filho, ele não pôde falar. E como ele demorou para sair de dentro do átrio, as pessoas que o esperavam no templo, elas perceberam que Deus havia se manifestado na vida de Zacarias, trazido uma mensagem no qual ninguém sabia exatamente o que era, mas que havia de fato acontecido ali, aquilo que os escritores costumam chamar, os estudiosos, de teofania, né? Uma manifestação de Deus e uma palavra de Deus direta à vida de Zacarias. Agora a gente pode compreender a alegria descrita no verso de número 58. Ouviram os seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela, Isabel, e participaram desse regozijo. Então, diante desse panorama, a gente consegue entender como que os vizinhos e parentes ali de Isabel e Zacarias vibraram com a chegada de João.
E a história dessa família, queridos, revela aspectos incomuns. Eles eram um casal de idosos, eles não podiam gerar filhos. Essa não era a única intervenção divina na história através de nascimentos miraculosos. A gente pode lembrar também que Deus trouxe Isaac ao mundo de uma maneira sobrenatural. É possível lembrar que o pai de Isaac, Abraão, e sua esposa Sara, também já tinham uma idade avançada, e eles vieram, conforme diz Gênesis 18, de uma maneira miraculosa, de uma maneira sobrenatural ao mundo. Nós podemos também lembrar de Sansão, um filho que veio por graça e provisão de Deus à sua família. E por que também não lembrar de Samuel? Samuel, filho de Ana, conforme 1 Samuel, no capítulo 1 e 2, quando Ana, chorava diante de Deus por causa da sua condição de não poder ser mãe, e ela então diz ao Senhor: Senhor, se tu me deres um filho, eu o consagrarei a ti. Queridos, por que não lembrar que também houve graça de Deus, até mesmo no momento em que Sara desobedeceu a Deus em não aguardar a chegada do filho prometido, oferecendo a sua empregada Agar a seu marido Abraão, para que ele consumasse a promessa de Deus. Houve graça sobre a vida de Agar e sobre a vida de Ismael, que nasceu. E assim que Deus deu o filho da promessa ao casal, eles rejeitaram não somente a mãe, mas também rejeitaram ao filho. É preciso afirmar, conforme diz Gênesis 21, dos versos 17 a 18, que Deus agiu com graça, apesar da rejeição de Abraão e Agar ao seu filho Ismael. Deus ouve a oração de Agar e de Ismael, e Deus se dirige diretamente a eles dizendo: não temas, eu ouvi a oração de vocês. Eu farei de você, Ismael, um grande povo. Embora boa parte da nossa leitura bíblica, a gente costuma excluir Ismael do plano de Deus, é o próprio livro do Gênesis, no capítulo 21, nos versos 17 e 18, em que Deus reitera essa promessa a Ismael, dizendo: eu farei de ti um grande povo. Queridos, na nossa história, na história do nascimento de filhos e filhas, em muitas famílias, apesar da rejeição dos pais, apesar da rejeição do contexto social e cultural, Deus chama filhos que porventura tenham sido rejeitados por meio da sua graça. Há filhos que foram criados por tios, há filhos que foram criados por avós, há filhos que foram criados por uma família substituta. É óbvio que Deus preparou aquela família para a chegada daquele filho. Deus preparou aquela família e aquela família talvez já desejava, já amava e aguardava o dia que Deus lhe providenciaria um filho do coração. E aí a gente vê a graça de Deus atuando, a graça de Deus que vai além da capacidade humana de amar, de desejar e de acolher. E é o profeta Isaías que vai dizer que se mesmo que uma mãe que amamenta o seu filho, ela o despreze, ela esqueça do seu filho, o Senhor jamais se esqueceria do seu povo. O Senhor jamais se esqueceria daqueles a quem Ele chama por sua graça. Queridos, Deus continua agindo por sua graça e chamando pessoas, chamando povos, chamando etnias.
etnias inclusive que foram desprezadas por meio dos processos históricos, por meio dos processos de invasões e de guerras que ainda acontecem no mundo. E principalmente, Deus age salvando pessoas de povos, nações e etnias que foram abandonados e desprezados por nações chamadas cristãs. Porque Deus, agindo na sua graça, Ele age de maneira soberana. Olhe para a sua história. Olhemos para a nossa história. Qual foi a história da nossa chegada na nossa família? Como que Deus trouxe você ao mundo por meio da sua família? Quais foram as manifestações da graça de Deus para te trazer na família que você foi criado, na família que você foi educado, na família que você foi acolhido com grande amor? Ainda que a sua história tenha sido uma história de abandono, de abusos, ou uma história de rejeição, Deus providenciou meios de graça para que você chegasse até aqui, para que você estivesse até aqui, para que você encontrasse Jesus, para que você encontrasse uma família substituta. E a Bíblia usa a linguagem da adoção para falar que aqueles que estão em Cristo, eles foram adotados na família da fé. Todos nós fomos adotados na família da fé, nós fomos enxertados na família da fé. E o segundo ponto que eu gostaria de destacar nessa noite, a graça de Deus, que chama e conduz, ela chamou a João e o conduziu. O chamado da graça, queridos, envolve dar ao ser humano uma dignidade, um nome. Em algumas culturas, mais do que a nossa talvez, o nome é algo distintivo. No judaísmo antigo era comum dar um nome ao filho em homenagem a outra pessoa. Então, quando João nasce, eles queriam colocar o nome dele de Zacarias. E é interessante que o verso de número 59 diz que, ao levá-lo ao 8º dia para ser circuncidado, eles queriam colocar o nome dele de Zacarias. E a mãe diz, de modo nenhum. De modo nenhum. Respondeu a mãe, pelo contrário, ele deve se chamar João. E como nós vimos agora há pouco, João, que quer dizer Deus é gracioso. João, que quer dizer esse filho é agraciado por Deus. A mãe Isabel diz exatamente aquilo que o anjo havia dito para o pai. E eles querem confirmar então a informação e diz, Zacarias, dá um aceno aí dizendo se é isso mesmo ou não. Ele pede uma tabuinha e ele escreve o nome, João. E então, no meio do povo ali, há uma grande alegria. Mas ao mesmo tempo, levantou-se um questionamento, conforme diz o verso 61. O questionamento é esse: ninguém há na tua parentela que tenha esse nome. É interessante que quando Deus nos chama para servi-lo, muitas vezes, queridos, dependendo do contexto, dependendo da igreja, dependendo do lugar em que a gente vai servir, ou mesmo na vida e na carreira profissional, as pessoas costumam perguntar sobre a nossa origem, né? Sobre o nosso sobrenome. Qual é a origem do seu nome? Eles querem saber se a gente é de uma família importante, né? Eu lembro que quando eu fui examinado no presbitério de Carapicuíba, o único presbiteriano na minha família consanguínea, e as pessoas perguntavam naquela região, mas de que família você é? De que família você é? E alguns gostavam de dizer, né, eu sou de família presbiteriana. Eu não sei se havia orgulho naquilo, ou se havia uma sinceridade em dizer, não, eu sou de uma família presbiteriana. E aquilo me deixou constrangido. Eu falei, eu não tenho uma história, eu não tenho
alguém que veio antes de mim que possa me avalizar, que possa dizer, não, olha, o menino foi chamado. E eu me lembro que na reunião plenária, colocou-se essa questão, mas ele não tem uma parentela no nosso nome, né? E quase 15 anos depois, o pastor que levantou aquela questão no presbitério, ele encontrou-se comigo num lugar e disse, olha, você lembra daquela situação que eu criei lá, naquela reunião? Rapaz, como eu estava enganado, você me perdoa? Pastor, eu não levei isso em conta, você está perdoado. Depois eu compreendi, queridos, que Deus chama e conduz as pessoas, ainda que elas sintam que elas não têm um nome que seja reconhecido entre todos os nomes. Ao perguntarem, ao afirmarem que o nome daquele menino seria João, as pessoas não somente se admiraram, mas elas também se perguntaram, espera aí, não vai levar o nome do pai? E aqui a gente percebe, queridos, que há uma cisão, há um momento em que Deus está dizendo, a história de João será diferente da história sacerdotal dos seus pais. Os pais tinham um ministério ligado ao sacerdócio, João teria um ministério ligado à profecia. João seria aquele homem que Deus ia usar com muito mais liberdade, ele ia colocar o dedo na ferida, ele faria uma trajetória diferente, ele teria uma outra identidade, ele seguiria outro caminho. Deus também chama cada um de nós e nos dá caminhos diferentes, nos dá perspectivas do ministério diferente, nos dá ministérios diferentes. O nome, portanto, dado a João por Deus, revelava mais da sua identidade em Deus do que o serviço que ele iria executar, do que o serviço para o qual ele foi chamado. E o verso 66, mais uma vez, esses vizinhos e parentes possuídos de grande temor, enquanto guardavam no coração aquele momento, eles se perguntam, que virá a ser, pois, este menino? Que virá, pois, a ser este menino? Queridos, todas as vezes que nós somos chamados para algo que a gente imagina que não tem condições de realizar, as pessoas podem nos questionar, o que virá a ser este líder? O que virá a ser essa pessoa que agora assume uma nova etapa na sua vida? Eu quero te dizer que a resposta é aquela que o texto também apresenta a respeito de João. A mão do Senhor estava com ele. Todas as vezes que você sentir temor no seu coração a respeito do que virá a ser você, como um líder, como alguém que nessa noite vai ser ordenado, investido para o ministério, todas as vezes que pairar no seu coração esse temor e até esse medo, que num certo sentido é bom, para que a sua confiança e a sua dependência seja totalmente em Deus, lembre-se, e a mão do Senhor estará contigo. A mão do Senhor estará com você, porque o mesmo Deus que chama em graça é o mesmo Deus que nos conduz dia a dia com Ele. E para nós encerrarmos esse sermão nessa noite, a pergunta que eu e você podemos levar é a seguinte: como então nós podemos viver o chamado para o serviço e sermos conduzidos em graça? Como que cada um de nós podemos viver o chamado para o serviço e sermos conduzidos em graça? Quando a gente olha para o chamado, normalmente nós também olhamos para as outras preocupações da vida, as outras demandas da vida. Primeiramente, encare então essa nova etapa como um processo de crescimento contínuo.
Assim foi na vida de João ao ser conduzido pela graça de Deus. O verso de número 80 diz: o menino crescia e se fortalecia em espírito. O menino crescia e se fortalecia em espírito. Encare essa nova etapa da sua vida passo a passo. Cresça diariamente no seu relacionamento com Deus, na sua vida de oração, na sua vida com a palavra. Ouça o Senhor, ouça a experiência daqueles que já estão caminhando. Em segundo lugar, identifique o melhor do seu dom. Identifique como você serve melhor. Não tente fazer muito, mas faça menos e faça melhor. Muitas dessas lições, infelizmente, somente o tempo nos ensina. Às vezes a gente quer fazer muito mais, mas Deus nos chama primeiramente, queridos, para estar com Ele. Deus nos chama primeiramente para gastar tempo com Ele, para estar com Ele. E João crescia porque ele estava com o Senhor e o Espírito fortalecia a cada tempo. E é interessante que, se a gente olhar para o ministério de João, ele pode ser resumido na sua pregação como aquele que veio anunciando a iminência do juízo. Aquele que veio chamando o povo que se afastou da vontade de Deus para chegar mais perto, porque o juízo de Deus seria iminente. E finalmente o terceiro foco da mensagem de João era de que era melhor praticar a justiça do que fazer sacrifícios. Ele convidava as pessoas a praticar justiça do que fazer sacrifícios. E é interessante que no capítulo 3 de Lucas, quando as multidões iam até João, no verso de número 10, as multidões o perguntavam: o que a gente deve fazer? E João dizia: olha, pratique a justiça, ame o próximo. Quem tiver 2 roupas, 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também os publicanos para serem batizados, ouvindo a pregação de João. E eles perguntaram: mestre, ou perguntaram a João, reconhecendo que ele era um mestre, que ele era um profeta da parte de Deus: o que a gente deve fazer? E o verso 13, João responde: não cobrem impostos a mais do que o estipulado, não cobrem propina. Já os soldados da época, que também eram atraídos pela pregação de João, perguntavam: o que nós faremos? E ele dizia também da mesma maneira: olha, não receba denúncia falsa, receba só o seu salário, não crie milícias, não seja um miliciano. Em outras palavras, queridos, João veio para anunciar a esperança no reino vindouro, o chamado ao arrependimento, o juízo de Deus. Vocês que hoje são chamados à presença de Deus, na presença dessa igreja, para serem ordenados e investidos, eu sei que o ministério de vocês será diferente. Jesus se aproximou de João, e tendo sido batizado por João, tendo convivido com João, o ministério de Jesus foi entre as pessoas. Ele não se isolou no deserto. Ao invés de anunciar o juízo rápido e eminente, Jesus mandou amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. E, finalmente, queridos, nós temos nessa igreja falado bastante sobre o chamado para sermos e fazermos discípulo. E eu creio que, como parte da nossa visão, Deus tem chamado você e eu e os líderes dessa igreja para nós seguirmos nessa direção, de chamar a outros para seguir a Jesus, enquanto o Senhor mesmo trabalha em nós.
Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que Deus abençoe a vida de cada um de nós. Eu quero orar para que o Senhor use essa palavra ainda para continuar falando conosco. Pai, te damos graças, Senhor, e bendizemos o seu nome, porque o Senhor é aquele que chama e conduz em graça. E nessa hora, nós pedimos, ó Deus, que o nosso coração continue ouvindo aquilo que o Senhor ainda tem para nós nessa noite, no nome do teu Filho Jesus. Amém.